Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. Esse é o seu canal Brasília no ATV. Sempre levando até você gente como a gente. Pessoas que fazem Brasília, o Brasil, o mundo acontecer. Com suas atitudes, com seu trabalho, com sua inspiração, com o seu legado. Hoje é com muita alegria que a gente recebe aqui nos nossos estúdios a mudança que você quer está na decisão que você toma. Essa frase é dele. Andei copiando lá do Instagram. O cara é bom de luta, bom de porrada, meu irmão. Professor, faixa preta. Gosta também de um bom pagode, toca e canta. E eu quero saber dele logo assim. Ação gera uma reação? Professor Eduardo Rezende, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, Aderbal. É um prazer estar aqui com você. Quero cumprimentar também a todos os ouvintes nas plataformas digitais aí e aquele que consegue acompanhar seu podcast, que é tão bem referendado pela comunidade do Distrito Federal e em torno. Muito obrigado, ele falou muito bem. Eu quero avisar para você que assiste no youtube.com/Brasília no ATV o nosso podcast, que ele também está no Spotify. Quero agradecer aqui a direção de Marcelo Medeiros, que é o nosso diretor-geral, e de toda a equipe da Start 7 Produções, responsável para chegar até você essas imagens e esse som maravilhoso. Me conte uma coisa, é bom de porrada mesmo? Luta, é judô, taekwondo? Qual é a arte marcial? Na verdade, Aderbal, eu comecei o judô com 8 anos de idade, tentei o karatê, mas não foi muito minha praia, não. Mas aí de lá, até os 17 para 18 anos, fui atleta de alto rendimento e de lá só venho dando aula mesmo, instruindo as crianças aí a ser um cidadão, exercer a cidadania plena. E nós vamos falar muito desse projeto social que ele tem, que é muito bacana. E, gente, nem leva o louco do Aderbal em consideração, nada de dar porrada. O judô é uma arte milenar, não é isso, professor? Que ajuda o corpo e a alma, a cabeça e os músculos. Então, você preste atenção que o professor vai dar umas dicas e você que é professor, você que quer fazer parte também, vou perguntar para ele aqui daqui a pouquinho como é que se faz para estar junto desse projeto, que é maravilhoso, mas eu quero começar perguntando o seguinte, natural de Brasília mesmo, professor? Eu nasci e me criei na cidade de Ceilândia, né? Meus pais são advindos da Vila do Iapeí, né? Olha aí. Foi a primeira loja de bicicleta instalada na cidade de Ceilândia e moro na mesma casa desde os meus 0 anos de idade, fazendo 43 anos no mesmo lugar. Que bacana. E olha que legal, hein? Que história. A gente estava falando aqui nos bastidores como a cidade satélite, que agora chamamos de região administrativa da Ceilândia, Samambaia, como aquilo cresceu. E tá fantástico. Estive lá semana passada. Um abraço aí para todos os moradores de Samambaia, Ceilândia. Essa terra tá muito bonita, né, professor? Verdade. Em 2016, o Sol Nascente, né, que hoje já é uma RA, né, Pôr do Sol e Sol Nascente, foi criada, né, uma nova RA. Ela tinha aproximadamente 70 mil habitantes, crescendo 10% a cada ano. Então, hoje, no novo censo, eu não tenho informações precisas, mas já deve estar acima de 140 mil, talvez, habitantes. É verdade, cresceu muito. Natural da Ceilândia, família muito grande, muitos irmãos? Não, na verdade que não. É mesmo? Apesar de ser filho de pai e mãe mineiro, lá nós só somos 3, né? E eu e 2 irmãs. Que bacana. Elas também são do judô? Não, a mais nova tentou o judô quando jovem, mas logo abandonou. E hoje ela é, né, da gestão ambiental, mas toma conta desse comércio em 2 rodas, herdado em vida, né, dos nossos pais na cidade de Ceilândia. Que nós vamos falar disso também, o homem andou na bicicleta do Da Vinci, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, galera, porque agora eu quero perguntar para ele o seguinte, professor, um homem religioso, Sim, frequenta, você é católico, cristão? Sou católico, apostólico, romano, Que né? bacana. E assim, já participei de equipe litúrgica na igreja, na paróquia Nossa Senhora da Glória. Hoje um pouquinho afastado, né? Mas a gente sempre está fazendo as ações, inclusive nós vamos aí ter um evento, né? A Festa da Padroeira, agora Olha nos que dias bacana. 13 e 14, né? Então, assim, uma comunidade que reúne a diocese e a parte de Ceilândia, que é um evento muito legal, né? Uma festa augustina que tem forró, né, música típica com as suas comidas e toda a comida, toda a comunidade local fica esperando ansiosa porque em razão da pandemia foi suspenso por 2 anos. Então agora quero deixar um abraço aqui para o Jackson e para o Almi, que são frentes da paróquia, né, eles são
da frente da comissão de eventos da igreja e torcendo para ser um sucesso. Não, com certeza vai ser. Você falou em comidas típicas, veio na minha cabeça que, para convidar o professor Eduardo Rezende para ir em casa comer, come de tudo, prefere um bom churrasco, qual o prato predileto do meu amigo professor? O professor gosta de galinha caipira com quiabo, né? Boa. Mas como Ceilândia é um celeiro de nordestinos e eu tive a oportunidade de conviver com vários, a Feira da Ceilândia é uma referência para todos nós. Então, do sarapatel à cabeça de bode, a gente está aí colado. No prato com farinha e pimenta, tudo é bom, né, professor? Verdade. Fiquei sabendo que você torce pro meu Fluminense, é verdade? Não, que isso? Bom, não pode arroz, não. Você torce para que time? Brincadeira. E assim, Claro. Na verdade, eu acompanho o futebol muito de forma muito tranquila. Né? No passado, eu fazia uma focinha para torcer pro Corinthians, mas hoje eu acompanho o futebol de forma muito leviana, não tem esses amores todos, não. Eu também gosto de fazer essa pergunta para provocar os meus entrevistados aqui. Eu sou fluminense, mas também, se você me perguntar a escalação do Fluminense, eu não sei qual é. É muito bacana hoje em dia que o povo brasileiro trocou o futebol pela política. Agora, pergunte para qualquer uma escalação aí dos ministros do Supremo. Vocês vão saber todos eles, não é verdade, professor? Na verdade, hoje a gente até se entristece, né? Porque o nosso país, ele versa em cima de súmulas e de jurisprudência, né? Então, assim, essa questão desses órgãos institucionais estarem fazendo mais atividade atípica do que típica, isso conflita muito a cabeça de quem está recebendo, né, essas informações, né? É verdade. Então, isso é preocupante até. Com certeza. Então, vamos falar mais disso para frente. Vou provocar o professor aqui, que eu quero saber a opinião dele sobre vários pontos polêmicos e nós vamos conversar muito sobre esse assunto. Agora, professor, mineiro, nascido na Ceilândia, o amor pelo pagode. Pagode não é só os cariocas. Verdade. Olha só, que maluquice, né? Não é? É muito. Mas por Ceilândia ser uma cidade muito plural, eu sempre costumo dizer que é fantástico. Só quem tem a oportunidade de estar na nossa cidade consegue compreender não só a pluralidade, mas a força daquele povo. É verdade. É muito misturado e eu gosto disso, né? Então, assim, muito na época dos anos 90, né? Eu tocava rock. Olha aí. Rock nacional e tocava na igreja. Então, assim, despertou uma vontade eu gosto da levada, do samba, do pagode. Aí eu aprendi cavaquinho, comecei a tocar e achei bom e de lá não saí mais, né? Não, ia tocar e cantar, né? Eu vi um vídeo seu, você canta bem, viu? Se na política não der certo, que vai dar, mas se não der, já pode seguir a carreira aí de músico. Bondade sua, Aderbal. Na verdade, a gente fica um pouco fora, a gente fica meio destreinado, mas o amor pela música, ele é uma das coisas que me faz muito bem. É verdade, é verdade. Agora, eu queria saber, já entrando agora num assunto mais sério, projeto Judô Cidadão. Como nasceu? Como foi que você teve essa ideia de atender essa comunidade? Conta um pouquinho para nós. Na verdade, eu desde que graduei faixa marrom, faixa roxa, tinha aproximadamente 14 a 15 anos, o meu professor de judô, o saudoso professor Guilherme, quero mandar um abraço aos familiares, e o judoca que me tornei devo a ele, graças a ele. Eu já dava aula de forma voluntária, ajudando nos horários dos iniciantes. Entendi. Então eu treinava determinados dias e os outros dias eu ia para dar aula para ele, para desafogá-lo, porque eram muitas turmas, as turmas iniciantes, e sempre chegava alunos novos, então assim, eu sempre dava, né, esse suporte a ele. E aí quando foi lá pelos anos 2000, né, surgiu uma ideia de um projeto chamado Universo Novo, que foi na época de Grêmio Estudantil, que eu fui líder de Grêmio Estudantil na época da minha juventude. E nós formatamos uma rádio dentro da escola, com socialização, com música, violão, cavaquinho. Eu dava aula de judô no pátio da escola de forma gratuita. E aí, quando foi em 2015, eu concorri às eleições para o Conselho Tutelar e, por dedicação exclusiva, eu não pude mais exercer minha atividade de judô.
que é uma coisa também que é incondicional, é um amor incondicional. E para eu manter os meus pés firmes dentro do dojo, eu troquei de nome. Meu pai cedeu um espaço, uma loja, né? E aí eu comecei lá com o Judô Cidadão, propriamente dito. Mas ele é advindo do projeto chamado Universo Novo. Que legal, que bacana. Então, e hoje acontece nesse espaço que seu pai emprestou para vocês? É uma grande história. Era lá, mas aí veio a famosa pandemia, né? Aham. E aí, como era subsolo, não tinha uma troca legal de gás, né? De oxigênio, de oxigenação. E a gente ficou com medo dessa história. Eu também fiquei 14 dias internado, né, com essa doença, então eu fiquei meio assustado, né? E fiz uma parceria com uma escola pública, Olha que bacana. pertinho de lá, né? Ela me cedeu um espaço que era para psicomotricidade dentro da escola. E o projeto hoje funciona dentro da escola classe 2, pertinho da loja onde Começou tudo isso. Que bacana, rapaz, que legal. Agora me fala uma coisa, eu sou um mestre, sei lá, judô, arte, e quero fazer parte. Como é que eu faço? É só chegar lá e me voluntariar? Tem espaço para novos professores? Para novos professores a gente tem espaço, até porque com essa correria do dia a dia eu só posso comprometer 2 dias da semana do meu espaço, né, de vida para poder colaborar. Entendi. Então tem os demais dias que isso tudo é uma questão de ajuste, porque caso não haja um novo professor voluntário, a gente não consegue ampliar o número de vagas, porque a gente já está no máximo No do limite. máximo do máximo. Chegou mais de 60 alunos atendidos. Nós já estamos com 70 e uma fila de espera de mais de 25. Não. Eu já ia te perguntar, cara, eu tenho 3 filhos, quero botar lá, como é que faz? Mas a lista já está grande, a fila está enorme, mas olha que projeto bacana. Agora, o incrível, galera, disso tudo é que não é só judô. Tem até sessão de cinema com pipoca e tudo. Mas tem que ter. A gente sempre faz um eventozinho diferenciado para poder também mostrar às crianças que os pais deles também, os responsáveis, que é importante essa interação. Na verdade, o judô é uma grande família. A gente consegue movimentar vários lados de uma convivência plena, amorosa, com consciência, e é isso que o judô traz. Pelo menos é isso que eu quero transmitir aos meus alunos e àqueles que estão envolvidos nesse projeto. Que não é só aprender a cair, não é só aprender a projetar. A gente quer realmente ensinar e transferir conhecimento do que está faltando tanto no nosso mundo hoje. Que é empatia, que é solidariedade, que é se doar um pouco, né, para as pessoas. Autocontrole, né? Exatamente. O judô ensina tudo isso. E assim, você está ensinando para 70 e poucas crianças uma arte que a faz sair da rua também, né? Que, infelizmente, eu costumo sempre dizer que o coleguinha e a rua é o que está estragando a nossa juventude, as más influências. E você, num ambiente saudável, vivendo em comunidade, com uma garotada sedenta para gastar adrenalina no esporte, tira a vontade de conhecer o que não presta, não é isso, professor? Com toda certeza, Derbal. Inclusive, dentro dessa perspectiva de uma formatação, de tirar nossas crianças desse risco que está, né, assolando a nossa sociedade, com pequenos furtos, né, com a apresentação aí das drogas ilícitas, desde as sintéticas quanto as naturais. Isso é uma coisa até que naturalizaram isso. Isso me preocupa por demais, né? Então, assim, a gente percebe que precisa de mais cuidado. Inclusive, eu, juntamente com um primo que tenho, eu falo que é primo porque a gente também, ele fazia parte desse grupo do Universo Novo. Nós temos um projeto chamado NIME, que é o Núcleo de Intervenção Mínima, né, para combater violência no ambiente escolar. Então, esse projeto já está formatado para que a gente possa inserir todas as frentes dentro de uma escola, para que a gente faça um diagnóstico do que mais está latente, né, dentro de uma escola. Não sei se vem ao caso, às vezes pode ser gravidez na adolescência, às vezes é bullying, e a gente com o corpo, né, junto com o Ministério Público, os conselhos tutelares, delegacia de polícia, o próprio batalhão escolar, fazer com que esse grupo faça uma anamnese, né, para a gente descobrir, palestrar, conviver, e escolhendo crianças dentro dessa seara escolar,
para a questão do pertencimento, para que as crianças participem, os adolescentes participem, para eles estarem inseridos no meio, porque é isso na minha vida sempre foi assim. Tudo que eu me senti valorizado, eu fiz com mais carinho, com mais amor, com mais dedicação. Deu valor, né, professor? Deu valor. Se eu fosse você, isso é só o começo de um papo que vai ser maravilhoso. E você, que é minha audiência querida e o motivo da nossa existência, não pode ficar sem nos acompanhar no Brasília no Ar TV. Esse canal que só tem esse intuito, levar conteúdo de primeira para você. Então eu te peço, se inscreva no nosso canal, toque no sininho. Como eu falei, tem assunto sério aqui para ser debatido, que daqui a pouquinho tem uma novidade muito interessante. Tem também um trem grave, o homem foi ameaçado. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Agora eu quero só que você toque no sininho e se inscreva no nosso canal. Eu já agradeci todo mundo, não esqueci de ninguém. E quero só lembrar para você que esse bate-papo gostoso também está aí no Spotify. Se você não tem tempo de parar na frente de uma telinha e assistir no YouTube, pegue no seu carro, bote lá no Spotify e acompanhe o Star 7 Produções. Lá é o 7x7 Podcast. 7x7 Podcast também no Spotify. Professor, o senhor falou aí que a tua irmã herdou a empresa da família e eu brinquei sobre a bike de Leonardo da Vinci. Não, é de um outro... É uma réplica de quem que era, gente. Eu cheguei a notar na colinha, esqueci. Mas é da Vinci mesmo. É da Vinci mesmo? É o que tem a roda grande na frente e as menores. Aquele triciclo. Na verdade, a original só tem 2 rodas. Pois é. Eu com medo de cair, eu fiz com 2. Eu assisti o vídeo e falei, mas essa aí é fácil. Eu também imaginei que só tinha uma grande na frente e uma pequena atrás. Foi do Leonardo da Vinci, Carlos? Na verdade, a minha irmã tem uma amiga que é artista, né? Ela é artista plástica, salvo engano, e músico também. E daí aquela bicicleta ela foi criada porque dentro das rodas dela saem uns instrumentos e ela viaja o mundo tocando e cantando. Olha, e a própria bicicleta é o instrumento que ela usa. Nos lugares onde são os raios, ela tira e ela faz uns sons dentro daquela situação. Ela pediu para minha irmã e aí a gente começou a idealizar. Ela trouxe um protótipo. A gente tinha que melhorar, porque como a dona ela é pequenininha, franzininha, tinha que ser uma coisa leve, né? Pequena e baixa, porque tem uma roda grande na frente que é grande. Pois é, e aí a gente teve que pensar, inclusive num case, porque para ela viajar com essa bicicleta, ela tinha que desmontar, botar num ambiente para que ela pudesse carregar mundo afora. Que legal. E aí a gente ficou ali queimando pestana por volta de uns 9 meses, talvez, até que concluímos e, graças a Deus, a gente cumpriu o nosso papel e ela ficou. E você ainda testou? Era no parque? Era num parque que você estava? Não, ali foi na administração regional de Ceilândia. E por incrível que pareça, ali estava no ferro, não tinha um pneu ainda. Eu vi o barulho, eu falei, gente, então podia escorregar e cair, mas assim, a gente... Então, quando eu vi as rodinhas atrás, a gente parecia aquelas rodinhas que botam em bicicleta de criança, duas, assim. Verdade. Falei, mas é fácil, né? Mas, e aí vai atender a pedidos, então, a empresa da sua irmã, qualquer um que chega lá com um modelo de bicicleta, vocês produzem? Na verdade, a especialidade hoje é a modalidade retrô, né? Legal. Aquelas bicicletas com adereços, em couro, trazendo a antiga berlineta, monareta, aquelas coisas lá da década de 80, 70 para cá. E assim, é um mercado que está bem em voga e ela está se especializando nisso, em pinturas. E ali, quando tem um tempinho também, acaba matando a saudade e dando uma força para ela. Galera, professor Rezende é cultura. Eu jurava que aquela bicicleta era do Santo Dumont. Quando eu vi ele andando, é que eu fui ler na descrição do vídeo, é que eu vi que estava lá a explicação de quem era. E no áudio também ele fala. Então, e você está falando, Aderbal, rede social, não fala as redes sociais do professor, que eu deixei para ele falar. Onde te acha nas redes sociais? O meu é @prof.eduardorezende, tudo junto. Simples assim. Simples assim, é assim no Instagram, Facebook, tem uma fanpage também, Professor Eduardo Rezende. Clicou lá, começou a digitar, aparece logo, vamos ver lá. Bom demais. E agora é o seguinte, além de professor, educador físico, gestor público e financeiro, conselheiro tutelar, que nós vamos falar também disso aí, você ainda arruma tempo para fazer palestras nas escolas. Tem uma palestra muito interessante sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Você também faz esse serviço gratuitamente ou é pelo conselho tutelar? Na verdade, junta as duas frentes. Porque o que acontece? Nós somos muito parceiros das escolas públicas do Distrito Federal.
E a gente fala não somente sobre o abuso sexual, mas sobre a comunicação não violenta, sobre o bullying, né? Parece brincadeira, mas até 2 anos atrás, as adolescentes não iam à escola por não terem absorvente. Então se criou um decreto, não sei se já virou lei, a gente acompanha, mas tanta informação, que agora é necessário, né? Que se institucionalize isso para que a adolescente possa procurar e não deixar. Então, assim, é muita coisa que, apesar de estar na capital da República, a gente pensa que só acontece no interior do interior do interior. Mas não, está aqui embaixo dos nossos olhos, para quem quiser ver. Menos de 40 quilômetros do poder. Verdade mesmo. Não é? E esse aqui, né, que próximo aqui tem a cidade estrutural, então é mais próximo mais ainda. próximo do poder ainda. Uma reta. É verdade. Não gasta 10 minutos no coletivo. Então, assim, é uma atribuição do Conselho Tutelar também, né? Mas aí acaba que, em razão das escolas nos procurarem para ter esse bate-papo, eu costumo dizer mais, Aderbal, que é um bate-papo, porque, assim, pelo menos eu na época de academia, que eu ia para a faculdade atender, assim, fazer parte de algum simpósio, daqueles workshops, eu ficava tão preocupado com aquilo, porque a pessoa que traria um conhecimento, canalizaria o conhecimento para a gente, ele botava um slide só de formação. Então aquilo meio que parecia que afastava as pessoas. É verdade. Né? É porque não tinha vida, né, professor? Bate-papo, olho no olho ali. Melhor. É muito bacana. Você bota o slide ali, tem muita informação. Mas cadê o sangue? Cadê a energia, né? Há uns 15, 20, não, acho que mais tempo um pouco, há uns 45 dias atrás, nós tivemos um encontro com os alunos do 5º ano, na escola classe 13, onde eu faço uma gincana voluntária também, todos os anos. Porque eu não sei se você sabe disso, as escolas de educação fundamental até 5º ano não são todas que têm educação física. Não sabia. Pois é. É uma novidade, eu não sabia disso. Né? Penso que já virou... E uma novidade grave, hein, galera? Penso que já virou lei, mas enfim. E aí o que acontece? Eu todo ano faço uma atividade com eles, eu faço uma gincana, as brincadeiras, jogos cooperativos, e levo também os meus parceiros do judô para fazer uma breve apresentação de quedas, de projeções. O ano retrasado foi o Sensei Alan, do CT Rajimir do PSUL, e que ficaram 2 anos sem, né? E este ano a gente retornou naquela Semana da Educação para a Vida, que é um calendário já que existe dentro da Secretaria de Educação, que nessa semana eles trabalham valores, né? E nessa semana, reiterando, nós levamos a gincana com jogos cooperativos e o professor Frank nos acompanhou fazendo ali uma iniciação de judô com toda a escola. Fizemos um cronograma e assim a gente sempre está lá. E eu fui fazer uma comunicação não violenta, falei do que é a comunicação, veio um professor da escola, tocou um violão, a gente cantou. E eu acho que isso faz parte, faz total diferença, porque como é que a gente vai pegar uma criança na educação pública do DF, sendo que só existe uma louça e giz, ou um pincel? Na área da informática, hoje você pega uma criança com 3, 4 anos, que ela pega um celular, ela faz um absurdo. É verdade. Então não tem como ser competitivo. Né? Você chega, não sei se você já ouviu falar numa escola no Mato Grosso, em Nova Mutum, é uma escola modelo. Até filho de autoridade lá não estuda em escola particular. É todo mundo lá, porque é uma escola integral de integração mesmo, não é uma escola integral de tempo, de estar lá o dia todo. Então espelho que tinha que estar no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Porque O senhor estudou em colégios públicos? Toda a vida. Toda a vida. Então o senhor pegou a mesma época que eu. Nós tínhamos educação física, educação moral e cívica com um hino nacional toda quinta-feira da minha época. Pegamos práticas agrícolas. Tinha uns cursos profissionalizantes. Tinha PIO. Né, PIO, é verdade, pegou minha época. Tinha uns cursos profissionalizantes, ou era contabilidade, ou era administração, eu peguei alguma coisa disso, e hoje, então, não está tendo mais nada disso nas escolas. Não, eles podem trabalhar isso de forma transversal, né? Mas não como na grade curricular, não está na grade. Eu desconheço. Né? Então, assim, a gente vê as hortas suspensas nas escolas, mas creio que isso mais é iniciativa do professor do que está incluído, né? Porque eu sei que nos parâmetros curriculares nacionais, dentro do LDB também, existe a introdução da cultura afrodescendente. Existem algumas coisas, mas assim, aí fica a cargo do educador tomar aquilo como gosto e fazer acontecer, ou simplesmente
passar por cima. Né? Porque, como é inerente, é um direito discricionário do professor ao mesmo tempo que está lá, né? Pode dizer que não deu tempo. Eu não estou dizendo que acontece. Né? É claro. Né? Eu não estou fazendo aqui apontamento nenhum. Eu só estou dizendo que existe, né? Mas saber se acontece ou não dentro das idades séries normal, a gente não tem esse conhecimento. Agora, vamos voltar para o assunto Conselho Tutelar. Foi eleito 2 vezes. Foi, graças a Deus. Eleição direta, para quem não sabe. O Conselho Tutelar, você coloca o seu nome à disposição e eleição direta, não é isso, professor? Na verdade, a gente corrige um pouquinho chamando em processo de escolha. Porque o que acontece? Não é eleição direta, processo de escolha. Processo de escolha, porque em que sentido? Eu acho que isso deveria se estender até para outros cargos. Depois a gente até vai entrar nisso. Claro. Primeiramente, a gente tem que ter, no mínimo, 3 anos com habilidades entre criança e adolescente, trabalhar de alguma forma com eles, ter... É porque tem todo um linguajar. Você vai falar com uma criança de 3 anos é de uma forma, uma adolescente é de outra. Né? Então, assim, morar na mesma região administrativa por onde você se pretende se lançar, colocar o seu nome à disposição, no mínimo por 2 anos, né? Fazer uma prova de conhecimentos específicos do ECA, CONANDA, né? O sistema SINASE, talvez dessa que vem, que é o sistema socioeducativo, eu acho que vai cair alguma coisa, eu não sei dizer ao certo. Então, assim, algumas coisas, e dali, você passado por aquele crivo, aí você entrega uma série de certidões negativas, né? Acho que são quase 11 certidões. É mesmo? Tribunal de Justiça, promotor... Procuradoria-Geral da República, eu sei que tem um montão de nada consta. É um monte de nada consta. Assim, é muita mesmo. E ali, passado esse crivo, aí sim você vai pro voto. Vale lembrar que o voto ele é voluntário, não tem obrigatoriedade. Então, assim, e geralmente as eleições acontecem no ano geralmente não, por lei, é o ano subsequente das eleições presidenciáveis, que é um período onde de setembro para outubro. Calor descomunal. E ninguém quer sair de casa. Saber de nada. A população participa pouco, né? Apesar do que, salvo engano, na última eleição de conselheiro, nós movimentamos quase 190 mil votos. Nossa, muita aqui gente. no Distrito Federal. Mas ao passo que 1 milhão não chega... Vamos botar que seja 20%. Né? É verdade. 1 milhão. Não, Brasília tem 3 milhões de habitantes. Né? Então, ainda é pouco. Ainda é muito pouco. Eu penso que sim. Porque você vai botar pessoas lá que vai cuidar de criança, vai cuidar de gente. Não é isso? Porque o Conselho Tutelar cuida de criança, mas aconselha também os pais. Olha, como um todo, né? A família como um todo, não é isso? Na verdade, Aderbal, se você for fazer uma enquete descendo aqui do seu podcast neste momento e perguntar por 5 pessoas que você cruzar naturalmente ali na rua, eles não vão dizer para que serve o conselheiro tutelar. Na verdade, eles imaginam que você é um policial do menor. Que vai lá tomar a criança se a família fez maltrato, fez maltratos, aí ele vai lá, o professor vai lá e toma a criança. Muita gente pensa assim. E, na verdade, a gente está num braço muito mais de acolher, de orientar, de dar voz, garantir o direito dela, dar voz à criança ou adolescente quando aquele que deveria cuidar e zelar não dá, no caso de pais responsáveis, e até mesmo o Estado. Porque o Estado, por muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, ele é tão violador quanto pai, quanto mãe, quanto responsável. Então, assim, a gente tem uma cadeia. E a cadeia e essa rede de proteção que nós temos, ela parte do conselho, porque o conselho é como se fosse uma escola numa comunidade carente. A escola na comunidade carente, as famílias procuram essa escola para resolver problema de saúde, problema de segurança pública, problema sanitário. Então, a escola é para tudo. É para tudo. Então, o Conselho Tutelar é como se fosse uma porta para tudo. E muitas vezes as coisas chegam para a gente que não são atribuição nossa, mas a gente, pelo bom senso e por servir ao público, que essa é a premissa maior de um servidor, é pelo menos dar direcionamento, né? Porque muita gente não tem as suas coisas, os seus direitos contemplados, Aderbal, em razão da falta de conhecimento. É verdade. Você falou tudo. Falta de conhecimento. Esse assunto, galera, Conselho Tutelar, era para ficar aqui 3 dias falando, porque tem muita coisa. Eu ia perguntar para ele que histórias, ia perguntar muita coisa, mas o nosso foco aqui hoje não é esse, mas eu quero continuar só mais um pouquinho nesse assunto.
foi ameaçado de vida, cara. Ameaçaram a sua vida por causa de uma questão. Você estava defendendo lá o DECA, você era do LECA, como é que é o nome? ECA. Estatuto da Criança e Adolescente. E aí você foi ameaçado por causa disso? Passaram, eu acho que até chegou a passar nos jornais de grande circulação e na TV, enfim. Na verdade, existia um casal que praticava mendicância no centro da Ceilândia. Ele com uma criança de colo de aproximadamente 3 anos de idade e uma recém-nascida. Aí uma família passou, se sensibilizou com aquilo e pagou uma diária de hotel, num hotel próximo ao centro da Ceilândia. E aí me parece que depois eu não li o boletim policial, até porque tem informações que não convém a gente adentrar, até por questões de sigilo mesmo. E aí essa criança recém-nascida, ela não fez pré-natal e também não cuidou depois, e a criança chegou a óbito, essa recém-nascida, com agravante de maus tratos, chegou a óbito, né? Então, assim, e por isso ficaram os dois presos, né? O pai e a mãe, obviamente, e só sobrou uma criança, essa de 3. Só que essa de 3 só era filha da mulher, Da né? mulher. Que foram presos juntos, ficaram, né? Foram autuados em flagrante. E até que a gente descobrisse algum outro parente, a gente tentou, os policiais me ajudaram, eu só descobri uma família em Pombal, que é uma cidade pro lado de Planaltina ou Sobradinho, salvo engano. Mas aí os dados não constavam e eu tive que abrigar, né, a criança. Isso é natural. Isso é procedimento padrão. Procurou, não achou, vamos acolher institucionalmente, de forma excepcional e emergencial. Após aquilo ali, é encaminhada ao juiz da vara da infância e dali ele toma as providências legais. Só que aí tem a pegadinha do malandro. Aonde que tá a pegadinha? Pegadinha do malandro, galera. Ouve aí. Vamos lá. Na segunda-feira, na audiência de custódia, soltaram ele e ele estava na minha porta. Olha aí. Com a mochila, com as mãos entre o corpo e a mochila. E eu tinha saído para buscar o almoço dos colegas. E ele chegou lá perguntando, cadê aquele rapazinho que eu vou ensiná-lo como tira filho dos outros? Olha que cara. E aí me avisaram, eu não sabia se ele estava armado ou não. E aí parece que chamaram a polícia, não sei, ele sumiu de lá. Ainda que achando pouco, na quarta-feira ele retornou. Olha aí. E aí, coincidentemente, o delegado de polícia já tinha estendido a mão para que eu pudesse dar mais informações e caso eu me sentisse ameaçado, entrasse em contato com a DP. Coincidentemente, eu cheguei para abonar as folhas de ponto, né, que a gente precisa assinar as folhas dos conselheiros, e ele estava junto do meu trabalho, olhando o carro, vigiando o carro, e o meu telefone tocou. Aí o rapaz falou, aqui é o agente de P15, queria saber como é que tá a sua situação. Eu falei, então já vem para buscar o bonito que ele tá aqui do meu lado. O Anjinho tá aqui. E aí levaram ele preso, preso assim, conduziram ele e a mulher à delegacia. Chegando lá, ele desconstruiu tudo, dizendo que não tinha sido eu que tinha convidado ele para retornar ao conselho para esclarecimentos referente ao caso. Então, loucura, assim, mas assim, tudo tem um lado positivo. Depois disso, nós fizemos uma mobilização diante dos conselheiros tutelares, fizemos uma carreata e paramos em frente à delegacia. E de lá a gente teve uma conversa com o então antigo secretário executivo de Justiça, não me recordo o nome, acho que Kleber. E dali a gente conseguiu, por meio de uma portaria, que conselheiros tutelares ameaçados de morte com peças elementares de um inquérito policial, né, com a devidamente registrado o boletim de ocorrência, que nós pudéssemos trabalhar 30 dias de forma remota. E caso reiterasse, que nós pudéssemos, inclusive, atuar em outra região administrativa. Então, de certa forma, né, é uma proteção. É uma proteção que nós ganhamos diante do acontecido com a minha pessoa. E, assim, com muita tristeza, na mesma semana que aconteceu isso, um conselheiro tutelar saindo da igreja na cidade do Gama, ou foi Santa Maria, um atendido o reconheceu, bateu nele até fraturar os braços, costela, e ele foi internado. Então, assim, é uma situação complexa, porque você não está ali para fazer valer a sua vontade, sim fazer valer o direito da criança e a lei. Então, assim, imagine só, você defendendo a lei e
os aparelhamentos não conseguem te dar essa segurança para que você exerça de forma legal aquilo que é preconizado no ECA e que você se comprometeu com a sociedade em cumprir. Gente, coisa muito louca, né? E é por isso que o professor falou aqui, falou muito bem, porque informação é tudo, né, professor? Se você que não sabe nada de conselho tutelar, aprenda um pouquinho, acompanhe, procure saber e ajudar. Os conselheiros tutelares são pessoas, gente como a gente, que está aí para fazer o bem. Não é isso, professor? Verdade, verdade. E eu aproveitei esse momento para falar de informação, que eu queria perguntar ao professor, o senhor ouve rádio, professor? Sim. E como eu disse, informação é tudo. E para você que quer ser bem informado, te convido. Acesse, sintonize a Sucesso News FM. Gente, é uma rádio nova. Essa matéria que o senhor estava contando a história agora, eu estava assistindo ela com o nosso amigo Lucas Mobili. Foi para a televisão, contou essa ameaça, né, da briga e também mostrou o rapaz sendo agredido nesse vídeo. Eu acho que está no seu Instagram também esse vídeo, não está? Da reportagem da ameaça. Que aconteceu comigo? Como aconteceu com o senhor? Sim, comigo sim. Está no Instagram. Eu falando de Instagram também, galera, para o seguinte, você pega agora a câmera do teu celular, aponte para o QR Code que aparece na tela e navegue aí na página da Sucesso News FM. Aproveite, já que você está com o celular na mão, @prof, de professor, Eduardo Rezende. Vai lá, o Instagram dele, gente, é um barato. Tem esse negócio com os professores, com os alunos, tem muita coisa interessante, inclusive um vídeo inédito da criação da Ceilândia. Aquele é inédito. É para arropiar mesmo. Não é, rapaz? E nós vamos falar dele aqui daqui a pouco. Você agora pegou o telefone, apontou, tá curtindo aí um pouquinho da Sucesso News? Só quero lembrar para você que todo dia, 6 horas da manhã, programa da notícia com alegria. Você acompanha Brunoso e sua equipe no programa Plantão de Notícias. Das 8 às 10, a política sem mimimi, sem bandeira, sem militância, com Celson Bianchi. Depois, controversando, muita música e muita informação. Claro, com muita interatividade, você pode ligar lá, participar. Então, te convido, acesse aí também a Sucesso News no youtube.com/Sucesso News. E no sábado e domingo, programa com Raul Canal, Pampa e Cerrado. Muita informação boa para você. Professor, o seu Instagram é o senhor mesmo que cuida dele, é o senhor mesmo que coloca ali os vídeos, tem uma equipe para fazer isso? Na verdade, agora tem mais gente me ajudando, mas até uns 15 dias atrás era tudo eu mesmo fazendo. Tu mesmo. Tá bacana o Instagram dele. Então, entre no Instagram do professor. Se você não anotou, vai estar na descrição deste vídeo para você acompanhar. Professor, agora me conta uma coisa. Nessas idas e vindas, o senhor também foi professor de matemática? É bom de número também? Eu peregrinei muito nos cálculos, desde moleque, sou apaixonado por número. Eu comecei a faculdade de matemática muito cedo, aos 19 anos de idade. Fui contrato temporário no estado do Goiás por um grande período. E essa época, no estado do Goiás, que a demanda de professor era muito grande, o estado um pouco sem recurso, até quem tinha ensino médio poderia ser professor. Se candidatar a uma vaga de professor temporário. Exatamente. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei, minha área de matemática era muito, muito precária, não tinha professor. E aí me fizeram pegar química e física. Olha aí, cara. A responsabilidade, hein? É muito grande. Porque eu sou fã número 1 de matemática, mas química e física eu sou um fracasso. Pois é. E aí a diretora da escola, hoje ela é moradora da Arniqueiras, a minha amiga de muitos anos, a professora Maria de Lourdes, ela falou, você vai ter que se virar. Aprenda. Só tem você, aprenda, porque é muito melhor você que é da área de cálculo engolir esse troço aí do que um professor de português ou de história. então de artes cênicas. Verdade, aí comecei a papirar e não tem aquela música Cidadão, né? Acho que é Zé Geraldo, era
duas conduções para ir, 2 para voltar. Aham. O meu na terça e na quinta era 2 para ir, 3 para voltar. Judiação. A gente pegava Ceilândia, Gama, Lago Azul. Aí na volta, Nossa. Lago Azul, Gama, Taguatinga, Ceilândia. Nossa. Pra dar aula. Passava muito tempo dentro. Aí eu aproveitava dentro do ônibus para poder aprender, para poder passar o mínimo de informação dentro daquilo. É claro que no curso que eu fiz, eu iniciei ciências matemáticas, então se você tivesse formado na licenciatura plena, você teria condições habilitada a dar aula de ciências físicas, biológicas até a 8ª série, naquela plataforma de ensino anterior, e matemática no ensino médio. Só que eu estava no 2º semestre, então não tinha condições de... Mas assim, aproveitei o meu ensino médio, foi um ensino médio, graças a Deus, foi bem feito, tinham professores capacitados, no qual exigiam muito da gente. E aí acaba que eu pegava algumas dicas, né? E foi embora. E fui embora, mas eu fiquei 4 anos apenas lá, na regência de matemática, e aí depois voltei, trabalhei como terceirizado na Caixa Econômica, aí voltei para o ramo de 2 rodas, e hoje estou aí no Conselho Tutelar. Bom demais, gente. E eu gosto muito de matemática porque 2 e 2 é 4. Agora já tem um problema sério com o português, porque uma vírgula muda todo o sentido, não é? Em português, se você escreve uma frase, muda a vírgula de lugar, ou você está elogiando, ou você está... Não é? Muito sério o assunto. Então, galera, estudar faz bem, estude direito, viu? Porque o Derbalg não estudou muito bem, não. Agora eu quero ir lá para o outro lado do mundo e vamos falar agora de política. Esse assunto aí muito sério. É a primeira vez, professor, que o senhor sai candidato à vaga de deputado distrital como pré-candidato, porque ainda não pode dizer, apesar que já passou as convenções. Já passaram as convenções. Está certo a sua candidatura? Certíssimo, e indo registrar no TRE. A convenção já aconteceu. Certo. Agora a gente tem até o dia 15 para os documentos, abrir conta, né, com CNPJ. Até o dia 15 também é pré-campanha, não se pode ainda pedir voto? Não. Mas não, pode dizer que é candidato. Pode dizer que é candidato. Não pode dizer que é pré-candidato antes das convenções. Após as convenções, você é candidato. Legal. Não pode divulgar número e nem pedir voto. Não pode nem divulgar o número? Não. Eu ia perguntar o número, tá vendo? Mas não vou fazer o professor incorrer em crime de jeito nenhum. E não é a primeira vez, então, que o senhor sai pré-candidato? Não, a primeira vez eu tive no Progressistas. Foi a primeira vez que eu saí. Porque, na verdade, essa história de política é uma coisa bem curiosa. Eu comecei trabalhando nos bastidores de 98. Aí trabalhei para várias pessoas. Um exemplo, o primeiro candidato que eu trabalhei em 98 foi um professor de matemática. Depois trabalhei com um professor de atividades que fala que é magistério, né? E assim, trabalhei para o delegado de polícia 2 pleitos. E aí no meio do caminho, algumas pessoas disseram assim: professor, eu penso que você tem que construir a sua própria história. Você tem que ser o protagonista. Você já pediu tanto, né, para os outros. Aí eu falei assim, será? É verdade. Aí eu falei, eu vou fazer um exercício. Vamos ver o que vai dar. Vou me candidatar a conselheiro tutelar. Caso eu seja eleito, eu vou estar me testando de alguma forma. É verdade. Até porque é um voto que não é necessário, não é obrigatório as pessoas irem. E aí de lá para cá tomei gosto, e aí a gente vai indo. É um campo que a gente tem que ter, para além de muita fé e pedir orientação, um campo muito escorregadio, né? Se a gente consegue confirmar o que eu estou falando nesse momento, é só colocar nos últimos 3 dias de acontecimentos aí para governo do Distrito Federal. Deu um reviravolta, né? Quando você pensa que ali sim, agora não é nada daquilo. E ainda não fechou, hein? Vamos aguardar. Ainda não tá certo, né? E aí eu tive pela primeira vez no Progressistas, foi para mim uma escola muito legal. E lá também foi como distrital? Foi como distrital, né? Eu tive a oportunidade de aprender bastante com então presidente do partido da época, o Rony Nemer, que é um grande amigo, e de lá para cá eu fui fazendo um estudo dos partidos. Porque assim, eu falei assim, eu tenho que estar num partido que eu tenha condições de competição e, ao mesmo tempo, ninguém aqui, pelo menos eu não sou filho de famílias que vêm da política. E assim, não sou empresário, não tenho... Então, eu estudei aproximadamente 1 ano e alguma coisa para me encaixar num partido. E hoje estou, né, no PRTB, né, quero mandar um abraço para Elizabeth Cupertino, que é a nossa presidente, que, conforme está conjecturando, será a vice do Isalci ao Buriti.
como governador. Isso. Exalci já está certo. Ontem teve o debate, você chegou a assistir? Não, eu não tive tempo, eu estava em outra situação. Eu também não assisti. Então, o PRTB, a vice do seu partido, do meu partido, é a presidente. E vai apoiar, e vai estar junto, e vai concorrer junto com o Exalci. O que está desenhado, né? Como eu te disse, até ontem. Até mais ou menos uma meia hora atrás. É porque isso é muito volátil mesmo. Verdade. Isso é muito volátil. E às vezes a gente pensa que isso, essa volatilidade nos dá falta de segurança. Não é, porque, imagine só, são 25 candidatos a deputado distrital. Por partido. Mais 8 a federais. Então são 30, né? Então, assim, são pessoas que estão buscando. E muita gente sonhando com aquilo, muita gente tracionando aquilo. Então é de uma responsabilidade muito grande. Então não pode ser feito de qualquer forma. É verdade. Tem que ter um cuidado, um olhar individual, que ao mesmo tempo tem que ser coletivo. E para ter essa habilidade, eu confesso que talvez eu não teria, sendo dirigente partidário, com essa responsabilidade na mão. Por isso eu não faço apontamento, eu espero, contribuo da forma que eu posso, porém tem que esperar as coisas acontecerem. Agora, houve muita mudança, né? Sim. Houve aí as nominatas, como você bem falou, a partir de hoje são 24 mais um candidato por partido. A distrital vai ser 8 mais um para federal. Com isso, você acha que facilitou, dificultou, vai diminuir a quantidade de candidatos, né? Eu lembro que nas eleições passadas foram mais de 1.000 candidatos a uma vaga de deputado para distrital, não é isso? Verdade. E agora vai cair sempre pela metade, ou menos da metade, seguramente, né? É porque, assim, sobre a minha avaliação, sobre o meu humilde conhecimento, existiam os partidos que eram extensões de outros. É verdade. Então o que acontece? Pegava-se um partido, se coligava-se proporcionalmente, e eles aumentavam de 48 para 72 vagas, eu não me recordo bem. Mas tinha essa junção mesmo. Pois aí naquela proporcionalidade eles faziam o jogo e colocavam aqueles que realmente, para fazer o voto de quociente, que todo mundo sabe que tem isso. E aí o famoso, eles chamam de boi de piranha, de bucha de canhão, de trampolim, de escada, tem várias nomenclaturas. É verdade. Então assim, agora são 25, né? 24 mais um, que é a quantidade de cadeiras mais um, no âmbito distrital e no âmbito federal. Proibiu-se as coligações proporcionais, e aí é chapa pura. A não ser aquele que tivesse que federalizar. Mas mesmo aquele que federalizou, não aumentou-se o número de vagas. E eles têm que andar 4 anos juntinhos. É verdade. Então, Cidadania e PSDB hoje, salvo engano, eles têm que andar até as eleições. Né? E cada federalização vai ter o seu presidente. No caso da sua federalização, é o Exalci. Ele esteve aqui, nos falou isso. É muito interessante. Porque existia, Aderval, assim, uma questão que a Paula Belmonte, como presidente de Cidadania, ela estava tracionando esse trabalho para vir, mas aí eu não sei se foi por colegiado regional, eu não sei bem qual foi esse embate. As convenções partidárias que decidem isso, né? Pois é, mas salvo engano, pela lei teria que ser regionalizado isso. Então o colegiado regional que tivesse mais voto levaria dentro do seu estado aquele que, aí salvo engano, me parece que o Exalci ganhou e ele que vai concorrer, né? E a Paula Belmonte já sabe qual... A gente não sabe. Exatamente. É um campo... Ninguém sabe de nada, galera. É verdade. Espere. Cenas dos próximos capítulos. Espere. Agora, professor, é claro que alguns temas que nós vamos bater um papo agora não vai ser sua prerrogativa dentro da Câmara Distrital. Sim. Mas é o nosso dever e a nossa audiência quer saber a sua opinião sobre temas polêmicos. E eu vou começar já dando no joelho. O senhor pode contextualizar, se o senhor quiser. Se não, pode dizer concordo, não concordo, aceito, não aceito. Fique à vontade. Primeiro tema é pedreira. Já falou aqui que é um cristão, já sei até qual é a opinião dele, mas quero ouvir uma resposta mais complexa sobre o aborto. Eu sou totalmente contra. O que é previsto aí, o que já está em lei previsto, é o que eu, milito e sei que é verdade, nessas excepcionalidades aí, que existem dentro da lei. Não me recordo, todas especificamente, mas eu sei que quem teve, foi molestado, a questão do estupro, de quem
acéfalo, não sei, né? Anencéfalo. Anencéfalo, não sei bem o nome, né? Nessas questões que já existe a prerrogativa dentro da própria lei, ótimo. Fora isso, não vejo sentido nenhum em ampliar essa discussão e nem querer ganhar espaço para que isso aconteça. É a minha visão. Maravilha, maravilha. Esse tema que eu vou botar agora, talvez o senhor, como professor dentro de várias áreas, pode ter ouvido falar. Tem muita gente, já recebi algumas pessoas aqui que diz que é factoide, que é fake news, que não existe dentro das escolas públicas do Distrito Federal. Um assunto muito sério e perigoso. Ideologia de gênero. O que o senhor acha? Já viu acontecer? Sabe se existe? Prefere não se manifestar? Fique à vontade. Na verdade, eu vou pegar um exemplo prático que aconteceu. Não sei se foi no Adolescentro, né, que é um aparelho estatal que cuida da parte de psicologia das crianças, faz aquele atendimento dos adolescentes, no sentido de fazer melhor entender, né, aqueles grupos, quem tem problema com disciplina, né, que existe também o Provítima, entre outros, e que disseram que neste centro eles fizeram um encartezinho que o banheiro estava com uma parte feminina e uma parte masculina. O mesmo banheiro. O mesmo banheiro, né? E assim, isso é muito claro. A questão de banheiro não é questão de gênero, é questão de anatomia, gente. É verdade. Né? É verdade. Tem gente, um em pé e o outro fica sentado. Não precisa polemizar. É verdade, é questão de anatomia. Não precisa brigar com ninguém. E é totalmente diferente o corpo feminino do corpo masculino. Né? É tanto que a gente, pelo menos, né, no meu caso, que na minha casa são 3 mulheres, né? E a enteada, a minha filha, a minha esposa. Se eu for usar o banheiro comum, eu tenho que tomar certos cuidados. Claro. Porque a questão, né? Enfim. E aí as pessoas querem ficar inventando, procurando o chifre em cabeça de cavalo. Então, assim, não há necessidade disso, não há necessidade de erotização de criança, não há necessidade de abordar nenhum tema que vá discutir esse tipo de situação diante de uma criança que não está totalmente... Ela está em desenvolvimento. A primeira infância diz que é um ser em desenvolvimento. Numa escola, a gente só consegue matricular uma criança no primeiro período com 4 anos de idade. Antes disso, com 3, ela tem que estar na creche. Será porque existe, então, idade série para uma criança, né, o desenvolvimento cognitivo, a questão da maturidade? Se existe isso dentro da educação nesse sentido, penso também que para abordar certos temas, mesmo que de forma lúdica, mesmo que de forma ilustrativa e tal, tem que ter uma certa idade. Tem que ter não só uma certa idade, mas todo um cuidado. É claro. Então isso fica muito polêmico, porque as pessoas só querem... Hoje eu digo o seguinte, Aderbal, a gente costuma querer... As pessoas só querem falar sobre seus direitos, sobre dever nenhum. Ninguém quer falar, é verdade. E só quer culpar o Estado de tudo. E a pessoa não quer parcela nenhuma nesse Estado. Não assumir nada. Olha, é tanto que o projeto do Judô Cidadão era um subsolo. Eu tive que reunir os meus pais e as mães, os responsáveis lá, porque tinha mãe que sequer descia para ver se o menino ia à aula. Largava ele lá no meio da rua para ele poder vir andando. Eu falei, não é assim. Você tem que vir, olhar, ele entrou, aí você vem na saber porta. Saber onde é, o que está acontecendo. E é por aí que funciona. Claro. Né? Então, assim, não se fala em dever, só se fala em direito. Não é meu direito, mas tá aí a sua contribuição. Fazendo um panorama mais que meio maluco, parece que é maluco, mas vamos olhar a coleta seletiva de lixo. Você só precisa separar um e saber qual é o dia que você vai entregar. Mas aí, com isso, como a população de rua aumentou demais, as pessoas... Olha só o efeito que isso dá quando não se faz da forma correta. As pessoas juntam lixo orgânico com lixo reciclado. As pessoas que moram na rua, por sua vez, vivem daquela reciclagem de lixo. Eles abrem os sacos para poder retirar aquilo que vale, e deixa aberto, o vento vem e espalha isso na cidade. Isso acontece muito aqui. Olha só o efeito que se dá quando não se pensa. Aí o cara fala assim, mas tem que ter mesmo, tadinho, tem que dar um emprego pro catador. Não.
Às vezes uma sociedade, e a sociedade bem informada, bem estruturada, ao invés de eu ter 30 mil catador de lixo, eu tenho 20 mil catador de lixo e mais 400 professores na rede pública dando aula. É equacionar as coisas. E precisa, né, professor? Verdade. Tem, assim, e os professores hoje vivem uma dificuldade tremenda, porque, igual eu falei para você, tem escola que não tem um laboratório de informática, o recurso dela audiovisual é curtinho. Então, assim... Não, e essa é a novidade que você passou, que tem escolas que não têm educação física mais na escola, que é necessário. Até o 5º ano, não. Pois é. Isso e na maioria delas. Na maioria delas, né? Na maioria. Você tocou muito bem aí, eu peguei a essência de que a família tem que participar. A mãe chega, entrega a criança, não vai lá nem visitar, conhecer, saber onde está deixando o filho. Mas o que você acha hoje da família brasileira? Olha só, hoje, pela questão da intolerância, pela questão de muitas coisas que vêm do advento desse confinamento, principalmente que se houve, né, nesses últimos anos, assim, eu costumo citar um exemplo. Eu fui professor de educação infantil há muito tempo, na área de psicomotricidade, e a escola de educação infantil, muitas das vezes, ela só tem 1 ou 2 referências masculinas. O pai? Não. O professor? O professor e o porteiro. E o porteiro, é verdade. Ou talvez os serviços gerais, quando é um serviço mais pesado. Não descriminalizando ninguém, porque mulher não tem força, não tem nada a ver. Porque tudo que a gente falou, hoje a gente tem que estar corrigindo, ao passo que as pessoas pegam um trecho dessa entrevista aqui, desse bate-papo, e coloca lá e vai falar que está falando... Que o professor está falando mal das mulheres. Exatamente. É desse Então jeito. Eu tomo esse cuidado sempre. Tem que tomar, né, de fazer esses recortes, porque olha só, aí, em regra, tá? Em regra, que eu digo, a quantidade maior de casos que eu, como professor de educação infantil, percebi. As pessoas estão intolerantes, elas dizem assim, eu vou casar. Mas se não der certo, eu arrumo outro. Não é verdade? É verdade. Aí separou, em regra... Já ouvi muito isso. Em regra, a criança fica com a mãe. Aí a mãe vai trabalhar, deixa o filho com a avó. E chega na educação infantil... Deixa pra escola. Deixa pra escola. Aí chega na escola, só tem um corpo feminino. De professores. De professoras. E aí, só quando a escola tem uma arte marcial, que era no meu caso, quando a escola, tem um porteiro, que tem um carinho, um afago, aí perdeu-se a referência masculina. É verdade. Por completo. E quando eu digo referência masculina, não é referência masculina ao ponto de linkar isso com machismo. Não tem nada a ver. Nada a ver com né? isso. É uma questão mesmo até de fisiologia mesmo, de contato. Né? É tanto que quando você, às vezes, no timbre de voz, né? Quando eu ia dar aula de judô, que eu... Vamos contar, it! Na hora que a voz mais estrondosa, a criança começava a chorar. Assustava. Nunca ouviu. É verdade. É verdade. Então a gente tá com uma família assim. Existe essa forma estrutural que a família perdeu, né? E aí fica ruim, porque a gente não sabe a questão do dizer o não, de não ter aí mães solos, né? Agora, você acha que as leis foram tirando um pouquinho também das autoridades, dos pais? Não digo só da mãe, mas o pai é sempre o vilão. Eu lembro que quando eu era menino e eu era bem santinho, nossa, que minha mãe só falava assim, quando o seu pai chegar, você vai ver. Já começava a tremer antes de o pai chegar. E aí, eu lembro que quando meu filho pequenininho estava fazendo bagunça e eu fui lá dar uma palmada nele, a minha sogra foi a primeira a vir em cima de mim e falar, se você bater nele de novo, vou te levar na delegacia. Aí, depois de alguns anos, o meu próprio filho falou isso da minha cara. Se você me bater, eu vou na delegacia. Quer dizer, foi tirando a autoridade masculina do pai dentro da casa. Na verdade, não digo nem autoridade masculina. É porque, com o advento da lei do menino Bernardo, que é a lei da palmada, ele trata sobre caráter vexatório e castigo degradante. Ah, tá. E o que é vexatório? E o que é degradante para você? Eu apanhei de madeira, não foi vexatório nem degradante, estou aqui. Agora, o grande problema da lei é que ela é mal interpretada, você não concorda? E aí existe a questão da correção. Existem pais que realmente vai lá dar... Extrapola. Né? Eu já peguei situações de um pai bater no filho com o cinto, com a fivela do lado do cinto na cabeça e abrir um corte de aproximadamente 12 centímetros. Jesus. Aí eu não sabia se eu socorria um menino, se eu levava o pai para a delegacia.
que eu estava iniciando a minha atividade de conselheiro. Aí a mãe, o pai e o filho se abraçam no meio da sala. Pelo amor de Deus, ele não pode ser preso porque ele é o esteio da casa. E aí ele pedindo desculpa, não, pai, eu não vou pegar mais o Red Bull lá sem a sua autorização. Tadinho. E a mãe, não, ele não fez isso, foi a primeira vez. E aí você fica ali entre a lei, entre você, eu também sou pai, entre o cristão, entre o conselheiro, e aí você tem que ter ali habilidade para estar... Para administrar a situação dessa. E muitas vezes colocar até a profissão da gente em risco, no sentido até de ser ao ponto de ser exonerado. Você não fazer o que manda a lei, o seu trabalho. Verdade. Cara. É muito difícil. Nossa, por isso é que eu digo, mexer com o destino das pessoas, isso sério. É muito complicado. Muito então, sério. Por isso eu vejo, e por isso a minha vontade de entrar para um espaço onde eu tenha a oportunidade de discutir sobre lei verdadeiramente. Porque lá eu estou um executor da lei. Eu estou ali para fazer o que já está escrito. Mas eu quero ter a possibilidade de legislar, elaborar, fazer parte de comissão, debater, trazer especialista, não só com conhecimento de vida, mas com os estudos científicos, os estudos teológicos, o que for necessário para construir uma lei que realmente tenha eficácia. E o principal, né, professor? Fiscalizar, que é uma das maiores funções, atribuições de um deputado distrital, fiscalizar as leis que já existem, e como eu acabei de colocar aqui, não sou nenhum entendedor, metade delas não são cumpridas. E sem contar as inconstitucionais, né? Não vamos nem falar dessa, que é tanta coisa. Nossa umas por erro de iniciativa. É verdade. Enfim, mas a gente está aí para equacionar. E como você mesmo disse, Aderbal, quando você não é atribuição sua, vai buscar ajuda, né? Todas as vezes que você não souber um tema, você pode buscar quem entende, quem sabe, ou você estudar, demorar um tempo para buscar. Né? Eu sou faixa preta há 26 anos, tem horas que eu ensino uma projeção ou algum movimento para um aluno que ele faz aquilo com mais excelência do que aquilo que eu fiz a minha vida toda. E se eu não tiver a hombridade e a humildade de encarar aquilo como um avanço, que ele tá melhor que você nessa situação, a gente não caminha. E é esse o grande problema da nossa sociedade, principalmente em específico o povo brasileiro. Né? Tem vergonha de dizer que não sabe, não quer buscar conhecimento, fala do que não sabe, e a gente tem que gerar consciência nas pessoas. Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba sofrendo as escolhas de quem mal escolheu. E eu não tô mais, assim... Eu sempre fui um militante da coisa do bem, mas hoje eu tô pelo outro lado. Hoje eu tô dando a minha cara a tapa e não tô muito preocupado se vão me bater não, porque eu apanhei a minha vida toda, tô vivo até hoje, né? Brigando a vida inteira. Agora, o conselho que ele tá deixando, galera, é fascinante. Vai estudar. Existe aí, cara, o tio Google. Tio Google é fantástico, não é isso? A informação, como nós falamos no começo, é tudo, e você tem que buscar conhecimento. Tá na dúvida? Não sei o que é um conselheiro tutelar. Vai lá no Google, coloca lá, vai aparecer a explicação para você. Como ser um conselheiro tutelar? Faça pergunta assim, grosseiramente, igual a Aderbal está falando. Como ser um conselheiro tutelar? Lá vai ter explicando direitinho. E todos os assuntos que você tiver dúvida, inclusive o nome professor. Gente... Pegar o nome completo para ficar mais bonito. Eduardo Rezende. Você dá um Google lá, professor Eduardo Rezende, você vai ter informações. Está colocando o nome como pré-candidato a uma vaga de deputado distrital aqui em Brasília. Não, Aderbal, você está falando besteira. Deputado distrital só tem em Brasília, né, professor? Mas é isso aí, galera. Acompanhe, estude, leia bastante, aprenda. Tem um conselho muito bacana. O senhor usa muito a internet? Agora sim. Agora muito, né? Muito, e o que é mais a aflição maior é porque às vezes as pessoas têm uma dúvida e querem estar conectados conosco de forma direta. E muitas das vezes não é possível isso. Com certeza. E por mais que você tenha alguém que te auxilie nesse momento, tem respostas que são muito peculiares, elas são individuais. E o professor falou muito bem, me deu uma deixa legal. Você que procura respostas para a tua empresa, para o teu produto que não está bem localizado na internet, você tem uma empresa. Tu montou uma empresa ali. O professor montou ali o negócio do judô. Como é que é o nome lá, professor? Judô Cidadão. Judô Cidadão. Ele botou lá. Vamos supor, agora ele está precisando de botar alunos, coisa que ele não está precisando. Tem muito aluno. Mas ele está precisando professores, alunos.
Se ele não está bem colocado na internet, ninguém vai achá-lo. E você tem um produto, você vai lá, produz um óculos bem bonito. Aí, se você não bota na internet, você tem um serviço. Se você não bota na internet, você vai ser fadado ao esquecimento. Então, vou dar um tempinho, você pega o seu celular. Pega o celular, aponte agora a câmera para o QR Code que aparece na tela, navegue. Navegue é uma palavra de dinossauro antigo. Vive me chamando a atenção. Derbal, você fala, internauta, navegue, isso não existe mais. Vá lá, entre na página da Star 7 e aprenda como colocar o seu produto, como botar o seu serviço, como consultar, como fazer as coisas bem feitas na internet. Você quer ver o seu produto bem alinhado? Deixa seu contato inbox, aproveita que você está navegando, deixa o seu contato que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Nosso diretor-geral Marcelo Medeiros vai te dar altas dicas de como colocar o seu produto na internet. Beleza? Professor, voltando para o assunto aqui político, é um assunto meio pesado, né? Porque como a gente sabe que hoje tudo que a gente fala gera muito mimimi. Se você fala, igual você estava falando aí das mulheres, pode correr o risco de achar alguém que vai achar ruim. Fora isso, nós temos uma imprensa que hoje eu chamo, claro que não é toda, de imprensa militante. E o senhor, principalmente como deputado, já foi até entrevistado lá no caso do Conselho Tutelar. O senhor vai ter que dar algumas entrevistas. Mas o que você acha dessa imprensa brasileira de hoje em dia? O senhor acha que ela usa, carrega, puxa bandeira, não faz isso? Ela informa, ela não informa? Qual é a sua opinião? Na verdade, eu costumo separar duas coisas, o informe e a informação. Existem realmente empresas, né, que eu considero como empresas de jornalismo, de telecomunicação, que realmente elas informam, né? É a questão do informe. Outras já querem trazer informação, né? Que é um informe aliado ao juízo de valor que eles têm, né? E isso é horrível, porque tem que ter uma imparcialidade, né? Essa questão da escolha, essa questão tem que ser de quem está ouvindo, de quem está vendo, né? E aí eu acredito que eles fazem de tudo para a população que vê só Rede Globo, que vê as emissoras de canal aberto de uma forma muito covarde, na minha visão, tá? Eu não estou aqui dizendo quais os jornais e tudo, mas essas emissoras, elas... É tanto que, vejamos, e eu não falo nem só do ponto de vista de mandar uma informação tendenciada, não. É a questão de vender a desgraça mesmo. É verdade. Você falou muito bem, é uma empresa. Desde sexta-feira ou quinta-feira que eu tô vendo aquele paquistanês bêbado dentro de um carro e o cara falou, não sei o quê. Gente, meu Deus, será que não existe uma informação melhor? Pra poder, ele já foi dito que ele atropelou de forma culposa, ele está aguardando direito de custódia. E eles ficam replicando aquilo nos jornais o tempo todo. E aí eu paro e penso, gente, uma criança passa em qualquer horário. É verdade. Né? Eles não medem horário. Não medem horário. E assim, será que aí todo mundo fala de censura, mas será que é legal você passar isso no horário de almoço? Às vezes a família, tá todo mundo ali fazendo sua refeição e tá lá, empresário paquistanês, tá bom, gente, já 90% da população já sabe. Já deu. É verdade. Né? Vamos pular para outra coisa, né? Vamos lá, mas aí por falta, talvez na minha visão, por falta de informação que venda audiência, aí os abençoados ficam replicando aquilo. É verdade. Né? É como você falou muito bem, você resumiu muito bem as nossas mídias hoje em dia. Ela é uma empresa e elas têm que vender e elas vão ganhar de acordo com a quantidade de vendas. É um absurdo. Muito boa a sua resposta, muito obrigado. Eu queria saber do senhor agora o seguinte, o senhor já foi testado nas urnas uma vez, 2 vezes como no Conselho Tutelar, uma vez como pré-candidato a deputado distrital. Hoje, o senhor acredita nas urnas eletrônicas? Tem alguma dúvida? É a favor que tenha um comprovante? O que o senhor acha das urnas eletrônicas? Na verdade, são 2 pontos de vista que eu tenho com relação às urnas eletrônicas.
Uma é que tudo aquilo que um operador, que mexe com software, que sabe, que tem habilidade com aquilo... Olha, exemplo clássico. Vamos lá. A gente compra um mouse, né, para colocar no seu computador. Na hora de você configurar, ele pergunta se você é destro ou não. É verdade. É verdade. Então você pode dizer, onde tem número A, 1, 2, 3, 4, lê-se 4, 3, 2, 1. Acabou. Programou. Acabou. Tudo que digitar ali dentro vai cair lá. É verdade. Agora, tem um outro lado. Na minha visão, é retrógrado. Não. É voltar no tempo, contabilizar voto por ficha. Papel. Aquele comprovante. E outra. Você vai lá. E quem é que vai levar o seu comprovante lá para tirar a teima de que aquele voto... Digamos que a expectativa de um candidato são 17 mil votos. Certo? Aí ele, não, eu vou... Como é que você vai juntar esses 17 mil votos para provar que aquilo... Na época do governo Roriz, quando o Roriz ganhou o governo, não sei se você vai se recordar, que num debate com, acho que era um Cristóvão, o Cristóvão parece que falou alguma coisa, o Roriz ficou tremendo, todo mundo ficou com dó dele e tal, e virou a eleição quase no final. Mas se via facilmente que o Cristóvão ia ganhar aquela eleição. Na minha visão. Eu também achei. Só que depois... Eu fui à missa, só contextualizando com o senhor. Eu fui à missa e na hora que eu fechava os olhos nas minhas orações, eu vi a bandeira do Roriz. Eu falei, gente, mas o Roriz está perdendo. É porque eu trabalhei na campanha. Quando eu cheguei em casa, o Roriz tinha ganho as eleições. Pois é. E os sindicatos naquela época eram, principalmente o sindicato dos professores e o sindicato dos rodoviários, eram muito atuantes e realmente militantes dentro da esquerda do Distrito Federal. Então você via aquilo que não tinha condições reais nenhuma, que a voz do povo na rua era a voz da esquerda naquele momento. É verdade. Aí depois, quando começou a investigar, tinha as urnas que foram esquecidas nas escolas. E assim, então eu penso o seguinte, tudo que existe à mão do homem é passivo de ter um erro. É verdade. Ponto. É isso aí. Agora, se faz, se não faz, eu não quero ser grosseiro com a minha resposta, mas eu não sou técnico informático, eu não sei computar aquilo. Então, assim, fica a cargo daqueles que sabem, né, buscar informação, se houve um lacre, se foi rompido, se um cabo entrou lá, e que existe formas que você vê se o arquivo foi acessado. Um exemplo, no banco, quando eu trabalhava, né, como terceirizado no banco, se eu consultasse a conta do Aderbal, ficava a marca. Prestador de serviço. Fulano de tal acessou Ficava o rastro lá, dava para saber que você olhou minha conta. Dava para ver. Assim como os sistemas de pesquisas do Detran, da Polícia Civil, que vai acessar bancos de dados daquela questão. Que para acessar você tem que botar sua senha. Se você colocou, ela fica o rastro. Ficou lá, né? Não tem fala. Então, da mesma forma, a urna eletrônica. Se ela está ali realmente lacrada, se você entrou no sistema para acessar, aí você vai ver se ela foi acessada antes daquilo. Porque ela só está lá para receber as informações. E o software para carregar a questão do mecanismo de confirmar e tudo. Depois ela só pode ter o acesso quando encerrarem todas, que aí lá no local devido vão tirar as informações do chip. Se houver entre um espaço e outro alguma movimentação, fica o rastro. Agora aí vai saber se tem gente suficiente para estar juntando esses papelzinhos, contando, contabilizando tudo. Eu penso que é assim. É muito trabalhoso. É muito trabalho e também existe a forma de ser burlado, de certa forma. Tem que existir alguma forma para dar segurança para todos, tanto para o candidato quanto para o eleitor. Eu costumo questionar porque todos os países do mundo que têm a tecnologia mais avançada não usam. Aí eu falei, por que será que esses caras não usam? Só 3 países no mundo usam. Brasil, Butão e Bangladesh. Por que será? Então, eu tenho as minhas dúvidas, mas a sua explicação foi muito bacana. Eu queria saber agora do senhor o seguinte. Nós temos visto durante 4 anos que os poderes eles estão sendo... não trabalham juntos. Trabalham para se destruir. A verdade é essa. E o que mais tem movimentado aí o país, que virou a sensação
como eu falei no começo do nosso bate-papo, eu não sei a escalação do meu time, mas me pergunta os 11 ministros do STF, porque eu sei toda. Costumo dizer que a instituição é maravilhosa, deve existir, mas que os ministros estão extrapolando. Eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. Os ministros do STF, o que o senhor acha? Eles estão extrapolando, não estão? Como eu disse a você no início da nossa fala, eu disse que hoje a gente vive sob, né, a gente vive numa intervenção de súmulas e jurisprudência o tempo todo, de resoluções, disso e daquilo. Inclusive os ministros, né, praticando muitas vezes atividade atípica, né, que cada órgão tem as atividades típicas inerente a cada órgão e atípica na falta do que existe, né? Mas a própria Constituição diz lá, né, os poderes são autônomos e harmônicos entre si. Então essa autonomia fica meio que... Um exemplo, o conselheiro tutelar, ele é autônomo, mas o judiciário pode intervir, questionar sobre a nossa... Questionar, né, o judiciário, o Ministério Público, ele pode intervir, falar, não, a atitude daquele conselheiro não foi coerente aos princípios do ECA, né, e tal. Então, assim, existe essa possibilidade. Só que eu costumo dizer, Aderbal, é até meio invasivo esse tipo de comentário, que existem seres humanos que chegam em algum estado de poder que eles se julgam acima do bem e do mal. É verdade. Então, assim, isso é muito ruim, né? Porque as pessoas, eu sei que é um esforço, eu sei que existe a meritocracia, mas por trás de uma toga existe um ser humano. Não que eu estou dizendo que tem que julgar segundo o coração, mas todo mundo é feito de carne e osso e um espírito. Então, assim, essa questão de autoafirmação, essa questão dessa guerra, isso só quem perde somos nós. É o povo, é verdade. Né? Só quem perde somos nós. Então, assim, agora eles estão lá votando a questão da lei de improbidade. Pô, mas vem cá, o Supremo foi feito para fazer lei? Quem faz lei não é um Congresso? Quem passa, quem aprova, é verdade. Quem sanciona é o presidente? Aí quando há inconstitucionalidade, ou existe um risco de iniciativa, ou quando existe algum ruído que não está embasado na Constituição, depois de ter passado por uma comissão de Constituição e Justiça, depois de ter passado por um crivo, muitas delas 2/5, né, 2/3, 2/5, em 2 turnos nas 2 casas. Então, assim, tem lei que não é colocado num papel de pão e vai lá. E vai lá e começa. Não. Tem um trabalho árduo. Tem um trabalho. Existem e nas comissões onde o bicho pega fogo, entendeu? Porque tem que ter a análise técnica e é nesse sentido que eu não consigo enxergar de parar um momento agora para alugar improbidade, para poder validar ou não a improbidade. É verdade. Se retroage para beneficiar o réu, isso aí já é sabido de todo mundo. Mas assim... Então, quando você mexe nisso, você tem que ver o tanto de coisas que você... Digamos que se você disser que hoje, né, algum artigo do Código Penal deixa de valer, aquilo ali vai inocentar tantas pessoas que já cometeram. Então, olha o risco que se corre. Verdade. Né? Então, é muito perigoso. É muito perigoso em todos os âmbitos. Então, assim, eu não estou querendo aqui dizer que quem... Né? O meu comentário ele é genérico, claro, mas ao mesmo tempo específico naquilo que cada um, com a sua atribuição, desenvolva da melhor forma possível, respeitando a autonomia dos poderes, né? Respeitando, né, a hierarquia, porque em todo lugar existe uma hierarquia. E o principal, a nossa Constituição Federal, não é isso, professor? Sim. Tem que ser respeitada. Com certeza. Gente, eu estou aqui com esse papo gostoso com o nosso amigo, professor Eduardo Rezende, que é pré-candidato a uma vaga de deputado distrital. E olha só, ele é candidato, pré-candidato, não só por Ceilândia, que é o lugar onde ele nasceu, cresceu, aprendeu a amar. Ele é candidato por Brasília. Então, a minha pergunta é a seguinte, professor. Andando por Brasília, falando com as pessoas, eu quero saber do senhor, como anda Brasília? Brasília está bem? Brasília está abandonada? Brasília precisa de alguma coisa? Nos seus olhos... Essa cidade é linda, abraça todo mundo com muito carinho. Você falou de Feira da Ceilândia, que é o centro cultural mais diversificado desse país, não é? Lá você encontra todo mundo de tudo que é lugar.
E Brasília tem um céu maravilhoso. Eu sou apaixonado, nascido e criado também aqui nessa terra. Então eu quero que você me diga aí como é que anda Brasília nas suas andanças agora. E vai andar muito mais, porque a partir do dia 15 começa a campanha de fato. Vai ter que abraçar essa cidade aí de norte a sul. Vai ter que andar muito, né? Oeste, verdade. Então, Aderbal, geralmente eu sempre tenho dois pontos de vista. Do ponto de vista de obra, de vontade de fazer do atual governador, eu vejo que houve um crescimento grande, na minha visão, coisas que foram clamadas no passado por muitos que hoje moram e vê a questão da mobilidade no Distrito Federal, né? A questão dos viadutos que vão fazer as ligações de Taguatinga, Recanto, e na altura da Polícia Civil ali também. Muita coisa que vai trazer mobilidade. A questão, né, de algumas coisas eu assim vejo que está sendo bem cuidado. Uhum. Mas a nossa cidade é muito grande. É verdade. E nós temos... Cada cidade tem uma peculiaridade, né? Tem asfalto antigo. Só que assim, ao meu ver, né, na minha humilde forma de avaliar, do ponto de vista social e humano, deixou muito a desejar. Né? Brasília, principalmente com a tecnologia, assim, a gente viu filas extensas no CRAS. Nossa, né? triste. Aquilo é muito difícil porque tem uma colega minha, né, que participa do judô lá do Galdino, no PSUL, que ela estava fazendo uma corrente para levar alimento para aquelas pessoas que estavam ali na fila, porque muitas delas nem o que comer não tinha. Passava dias dormindo na fila. Né? Pois é, então eu pergunto a você, Aderbal, se nós temos lá Centro de Referência da Assistência Social, assistir as pessoas, cuidar das pessoas, se elas não estão tendo um mínimo do mínimo numa fila. É verdade. Então fica complicado. É triste, né? Com o advento da tecnologia, tinha muita forma de resolver aquilo ali. É verdade. Né? Teve gente que já está com mais de 8 meses sem receber Bolsa Família, 1 ano, porque não consegue agendar. Né? Eu sei que a demanda é grande, mas a demanda ela se desfaz com habilidade. Não, e essa fila do CRAS não é para ser atendido, não é para pegar uma senha. Por CAD único, né? Muitas delas, né? Aí você pega uma senha e você vai ser atendido ali. São 25 senhas, salvo engano, por dia. Uhum. E aí, assim, tem um número reduzido de servidores. Mas, assim, existem as organizações sociais sem fins lucrativos. Um exemplo, os Centros Olímpicos hoje, eles trabalham com chamamento público. Né? Então, um professor que ali está, no passado era IDECAS, eu tive frente à Secretaria de Esportes, como diretor de precificação, quando ainda era o Leandro Cruz, secretário de esporte. Uhum. Lá, os professores eram do IDECAS. Então, existia um chamamento público, um valor de repasse por mês, e aqueles ali que estavam iam ministrar as aulas. Como professores da rede, enfim. Então, se a gente percebe que precisa de profissional nessa área, faz por chamamento público, tenta equacionar. Tem jeito, né, professor? Com certeza. Tem se você jeito. sempre der a desculpa da demanda reprimida, você não atende aquele que está atrasado nem este que está chegando. Não resolve nunca nada. Nunca vai dar conta de vencer. Não é verdade? É verdade. E a gente não pode culpar o servidor, porque, um exemplo, o servidor lá, da vez que eu estive lá por último, 8 meses atrás, tinha um servidor de 20 horas e 2 de 40 horas. Nossa. A demanda, eu acho que era 15 mil pessoas esperando. Jesus. Como é que 3 pessoas Não vai dá conseguir conta. fazer o serviço? Não vai. E com esse horário limitado, que tem um de 20 horas, trabalha meio expediente. Meio no caso. expediente. E está previsto, ele está cumprindo o que tá ele cumprindo passou. o que Pode ser feito um mutirão? Pode. Olha, na hora de Ceilândia, quando foi pro Céu das Artes, ele já atendeu acho que 180 pessoas dia com os postos de identificação da Polícia Civil, para tirar a identidade. Ele foi pro Céu das Artes em razão do espaço, reduziu para 90. Quando ele voltou, até hoje ele não deu conta de colocar em dias. Assim, eu digo porque quando a gente tenta... acumula, né? Vai acumulando. Quando a gente tenta no site, eu não sei se eu digo hoje, né? Mas alguns dias atrás, eu tentei agendar para um adolescente tirar a primeira identidade e não consegui. Aí só consegue para posto de Taguatinga, Riacho Fundo, salvo engano. Então, assim, são questões que dá para se trabalhar a inteligência de forma estruturada, não precisa deixar ninguém numa fila, sendo que aí o site não cai, um 56 não funciona.
Assim, então, do ponto de vista humano, né? É a questão verdade. dos hospitais também é um absurdo, né? E assim, tem jeito, né, professor? Tem jeito. Basta querer trabalhar e responsabilizar aquele que está ali para fazer uma coisa e não quer fazer por corporativismo ou por qualquer outra coisa que não seja, né, o que ele tenha que fazer ali. A gente entende as limitações do ser humano. Eu digo porque tem um colega, um amigo pessoal, que ele era médico do posto de saúde número 3, né, próximo onde eu moro. E lá eram 5 ou 6 médicos da família. Eles atendem por comarca, né? Ó, de tal quadra até quadra é com o médico A, de tal... Então, assim, por um período, ficaram 5 médicos de atestado. olha aí. E só ele trabalhando. Coitado. Então, consequentemente... Teve que cumprir todo... E não dava conta, nem que ele quisesse. Era um fazer um serviço de 6. Não dá, é verdade. Então, assim, eu não estou questionando se o atestado é falso, se não é, não é. Longe de mim. Eu tô citando que é inadmissível. Se tem que ter alguém para tirar umas férias. No nosso caso de conselheiro tutelar, para eu tirar umas férias, eu tenho que trabalhar dobrado para o meu colega. Ah, é? Porque o plantão não pode ficar com menos de 2 conselheiros, fim de semana tem plantão. Então, assim, eu não tenho direito a férias. E eu trabalho dobrado para naquele período que eu tiver de férias, eu tenho que cobrir o meu colega lá na frente. Nossa. Então, assim, tem coisas que dá para mexer. Só que as pessoas não chamam, ou se chamam, não dão ouvidos. É verdade. Para as pessoas que realmente estão ali na ponta. Elas é que sabem realmente como... Tem gente que é oportunista? Tem. Mas um bom diálogo, com ajuste, a gente chega onde a gente precisa. Mas eu penso que essa morosidade muitas vezes se dá porque não tem interesse realmente em resolver. Não estou dizendo quem claro. ou quem. Sem culpar ninguém, Claro, mas tem jeito, tem jeito. Gente, que papo legal, que papo bom. Professor, eu agora vou fazer 3 perguntas finais para o senhor, porque nós já estamos indo aqui para mais de 1h30 de conversa, está muito gostoso. Que bom. O bom disso tudo é que o senhor sabe o motivo do nome 7x7? Foi extraído de uma passagem bíblica. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não te digo 7 vezes, digo 70 vezes 7. Aí nós pegamos o 7x7. Por quê? Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7, que o perdão tem que ser infinito. E nós pegamos a essência daí. O 7x7 é o bate-papo que nunca acaba. Vamos sempre deixar um pedacinho para ficar aquele gostinho de quero mais, para a gente trazer de novo o professor aqui e bater mais papo. Quando ele já tiver com o número, quando tiver tudo certinho, a gente informar para você este nome que você vai estudar a partir de hoje e aprender um pouquinho mais sobre o professor. Gente que já faz há muito tempo e agora quer fazer um pouquinho mais, colocando o nome como pré-candidato a uma vaga de deputado distrital. Meu amigo, você sabe que teve uma quantidade enorme de garotos de 16 anos, que é sua praia aí, essa juventude, que tirou o título e vai votar pela primeira vez. Essa arma poderosíssima, que é o título de eleitor, está na mão de muito jovem, mas eles também têm alguns aí que estão meio desantenados, estão meio perdidos, ainda não sabem quem votar. Então eu quero que você dê o seu conselho. Só te lembrando, para você não correr em crime, você não pode pedir voto, mas você pode aconselhar como um bom conselheiro tutelar. Verdade. Você pode aconselhar essa garotada de 16 anos, olhando para a câmera da verdade. Fique à vontade, aconselhe aí. Antes de mais nada, falando sobre o 7x7, coincidentemente, o Xiaiju, que é uma área onde se faz as competições de judô, ela é formada de 6 metros por 6 com 1 metro de linha de segurança. Também é 7x7. Aí, que bacana. Viu, Marcelo? Não sabia disso. Brincando, bacana. E aproveitar também para mandar um abraço para o meu amigo lá, para o João Zisman, que faz parte da Sucesso FM também. Eu tenho acompanhado ele, bacana, né? Lá nas entrevistas que tem dado, né, de todos os pré-candidatos e aqueles que estão aí tracionando a política. Na verdade, o meu conselho é simples. Eu penso que tudo na vida da gente, quando a gente leva a sério, a gente faz com cuidado. E o cuidado é realmente, você já passou várias dicas aqui. É buscar saber quem são as pessoas. Na verdade, hoje existe, inclusive, um dispositivo naquele você verifica as informações dentro da internet, se ela é fake ou não. Então, quando você vai buscar saber a vida pregressa de uma pessoa, se você pegar hoje e digitar no site do Tribunal de Justiça, aparece lá se você tem processo, se você não tem, de que ordem aquele processo é. Então, assim, hoje é muito fácil. Basta ter o interesse, basta ter o cuidado.
Porque hoje, não fazendo uma escolha, você está transferindo a responsabilidade para que as pessoas que escolham, você vai sofrer essas consequências. Então eu costumo dizer que a juventude, ela, por ter uma facilidade, uma habilidade enorme, né, com esse retângulozinho aqui, é fazer o uso dela não só para as redes sociais, do campo de vista de entretenimento, do campo de vista de bate-papo, mas ainda assim para o que é tão importante, que é o nosso futuro, né, o dia a dia de nós, né, a questão da produção de lixo, se não parar, se não reciclar, onde vai parar, né, tudo isso, da questão da poluição, a questão de ser uma pessoa realmente que não é santa, mas que procura trilhar um caminho do bem, trilhar um caminho do diálogo, sem discurso para intolerância, sem discurso de ódio, aquele que está disposto realmente a ouvir as pessoas. Certa vez, eu conversando com um grupo de amigos, surgiu uma pessoa e falou assim: depois você me passa as suas propostas. A proposta que a gente tem, quem tem que trazer para vocês, para mim, são vocês, a juventude, né? São os idosos, são as pessoas com deficiência, são as pessoas que geram emprego, as pessoas que contribuem. Elas sim que tem que trazer para a gente o que elas querem, qual é o anseio da população. E assim é que se faz, assim é que se legisla, é assim que a gente consegue entender, né, a especificidade de cada comunidade, de cada grupo de pessoas, e é isso que a gente se propõe a fazer. Gente, muito bacana, hein? Anotou aí? Eu, se eu fosse você, anotaria, porque as dicas foram fantásticas. Fazer com cuidado, verificar com exatidão todas as informações e ouvir as pessoas. Eu quero a essência que eu peguei aqui da palavra do professor, que serve para todo mundo. Agora, professor, número grande de abstenções, votos brancos e nulos. Você já deu uma pincelada aí no meio da sua fala, que a pessoa que não vota está passando para o outro a responsabilidade de escolha, e isso é muito grave. Mas eu quero que o senhor convença essas pessoas. Foram 40 milhões de votos brancos, nulos e abstenções, um número muito grande. Em alguns países aí, as abstenções foram maior que os votos do eleito. Então, eu quero que o senhor convença essas pessoas. Fique à vontade. Na verdade, essa falta de interesse pela política de uma forma geral, como bem o Aderbal deixou claro aqui, não é só no Brasil, né? Isso é pelo mundo afora. Porque a gente vê pessoas se inserindo no meio político por conta de interesses individuais, né? Por questões e polarizando informação, discutindo, perdendo a estribeira, né? Teve uma convenção aqui recentemente, né? Uma pessoa que tentou socar o rosto de um outro colega, pretenso candidato também. É isso, assim, inadmissível. A política é um elemento de transformação. E transformar as pessoas do ponto de vista democrático, né? É dialogando, é entendendo a dor do outro. Tem gente que nem liga para a saúde, né? Muita gente não liga porque tem plano de saúde, ou então porque nunca precisou da rede. Mas aí logo um familiar ou um ente querido precisando, né, do acesso ao equipamento público, aí começa a ligar para todo mundo para dar o famoso jeitinho. Então é isso que a gente precisa, sabe? É fazer com que as pessoas escolham e não sejam covardes, porque não tem necessidade. Uma vez escolheu errado, não repete a escolha. Muitas vezes a gente escolhe, né? A gente escolhe uma pessoa para ficar ao lado dela a vida toda e daí a pouco as coisas desandam, né? E você acaba não tendo condições de prosseguir naquilo, e aí por isso você não vai ficar sozinho o resto da vida, né? Então eu penso que tudo tem que ser avaliado de perto e com a delicadeza que precisa, né? Com muito cuidado, observando todas as indas e vindas, porque não adianta. Aquele que é mascarado, com certeza, no momento ou outro, ele vai deixar a máscara cair e transmitir aquilo que ele queria esconder a todos vocês. Então é isso que a gente tem como premissa. Fantástico, bom demais. Mais um conselho aí, galera. Anota mais esse. O sistema tem que ser bom para todo mundo. Esse negócio de jeitinho brasileiro, acabou. Se a pessoa, se os meios de saúde, transporte, todos forem bons, você não vai precisar de pedir favor para ninguém, não é isso, professor?
Verdade, de verdade. E no lugar desenvolvido, ninguém anda de carro. É verdade. Né? O cara tem as pessoas têm um transporte. Tem até efetivo, dinheiro para ter carro, sim, mas não usam. Até não questão, compra, pela questão de ser ecologicamente correto. Mas aí tem pessoas não. Aí eu vou no meu carro, no meu ar-condicionado, vou pro trabalho. O dia que o mecânico enrola para entregar o carro, que ele precisa pegar um ônibus, é o pior dia da vida dele. Ele chega estressado, mas a marmita do cara caiu no meu colo, sujou minha roupa. Então, depois não vamos reclamar, né, gente? Gente, que papo gostoso. Para finalizar, eu queria deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Quer cobrar alguém? Aproveita. Fique à vontade. Quer cobrar o administrador, o governador, o presidente, o prefeito? Quer cobrar o pessoal da Ceilândia para dar mais atenção aí para os alunos do judô? O que você quiser falar, professor, fique à vontade. As câmeras e os microfones aqui do podcast 7x7 são seus. Fique à vontade. Antes dos meus agradecimentos, eu queria verdadeiramente pedir realmente o que eu venho falando em toda essa contextualização nos últimos minutos da minha fala. Ceilândia, assim como as demais regiões administrativas, não é só pastel, não. Lá tem a Feira da Ceilândia, lá tem a Casa do Cantador, lá tem, né, o Sesc, que é um parque aquático, um dos maiores da América Latina. Então, gente, Ceilândia não é favela. Ceilândia tem muita coisa boa. Então, se atentem para aqueles que só aparecem aí de 4 em 4 anos, né, se fazendo presente apenas neste momento. E outra, às vezes, a minha trajetória não convença você, que é ceilandense, que conhece a nossa cidade. Mas procure alguém que tenha identidade realmente, verdadeiramente, com os anseios da nossa cidade. Quando a Derbal disse com relação que a gente vai trilhar o caminho de todo o Distrito Federal, mas eu não poderia deixar de enfatizar a Ceilândia, porque a Ceilândia foi onde eu estou, foi onde eu nasci e lá onde eu devo muito a essa cidade. Então, por isso, esse meu carinho tão especial. Mas não quer dizer que eu não tenha identidade em Taguatinga, onde fui coordenador esportivo no Colégio Biângulo por muitos anos. A Elaine Patrícia Biângulo é uma grande amiga, acredita no nosso projeto. Tem o pessoal do Instituto Mazé em Braslândia, que atende as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, né? Então tem os meninos, né, da quadrilha junina, que é o André em Samambaia, tem Sobradinho, Humberto, Costa Mauro. Eu tenho amigos e tenho frentes em várias cidades satélites. Mas eu seria covarde em dizer que o meu olhar, o meu carinho, em primeira mão, seria para a gloriosa Ceilândia. E aproveitando para encerrar minha fala, eu quero agradecer você, Aderbal. Eu que agradeço. Né, o carinho aqui, nosso amigo Claudinho, né? Que tá Marcelo? Ali, Marcelinho ali, que está ali nas operações. A minha amiga Thaís, né? Que fez esse convite. Meu amigo Allen, meu amigo Jonathan, que estão aí alinhavados com esse nosso projeto, com esse nosso propósito. E com muito trabalho e com as bênçãos de Deus, a gente vai prosseguir vitorioso, porque geralmente eu não coloco as minhas mãos numa coisa para não dar certo. Bom demais, galera. Tá aí o recado dado. Consulte, estude, vote certo. Tinha muito mais coisa pra gente conversar. Eu, desde já, falo pra você. Se eu pegar você no dia da eleição, pegando um papelzinho no chão, colinha no chão pra votar, vou pisar nos seus dedos. Brincadeira. Se você tem pessoas boas para você estudar e votar certo, para que você pegar a colinha no chão? Então, é com essa frase que eu agradeço de coração, viu, Eduardo Rezende, professor Eduardo Rezende, pela sua delicadeza de nos atender. Vem aqui contar a história, contar um pouquinho da sua vida para a nossa audiência, para esse povo que está sedento de formação, viu? Tenho sentido que essas eleições vai ser muito tranquilas, porque o povo está se preparando, o povo tá de olho. E eu não tenho palavras para te agradecer, viu, meu irmão? Volte sempre, a casa é sua. Derbal, eu que agradeço o carinho, tá? E só passando aqui para não somente agradecer e dizer que você é um grande apresentador. Obrigado. E deixa a gente muito à vontade. Obrigado, irmão. Então eu me sinto aqui num papo como se eu estivesse na sua casa comendo uma galinha caipira. Bom, mesmo. com quiabo, ó. Vamos marcar essa galinha. Delícia, delícia. Gente, ó, e você que quer ver a sua marca aqui, nessa telinha maravilhosa, entre em contato com a gente, @Start7 Produções. Deixa inbox lá o seu contato que a gente vai entrar em contato com você.
vou trazer aqui o meu amigo professor Eduardo Rezende para ser o garoto propaganda da tua marca, hein? Traga para cá, vamos conversar mais vezes, vamos bater esse papo. E ó, te agradeço de coração e te dizendo, até a próxima, se Deus permitir. Tchau, tchau. Obrigado, hein, professor.